porque eu também. Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória na faculdade, como é que você se interessou pelo empreendedorismo, como você começou, falar um pouquinho de você mesmo para a galera que está passando aí pelo processo de MVP e da pré-aceleração. Então, fica à vontade. Ah, legal, Bia. Obrigadão aí pelo convite, pessoal. Super bacana estar batendo um papo aí com vocês. Faz alguns anos aí que eu tô como voluntário e como mentor aí do Neu também. Super bacana a troca, sempre a gente acaba aprendendo bastante. Eu fiz administração na Unesp, de Tupã. Durante a faculdade eu participei bastante da empresa Júnior. Foi, sem sombra de dúvidas, o projeto que eu mais me engajei, assim. Fui presidente da empresa Júnior, depois fui presidente do núcleo da Unesp, que ajudava as empresas júniores de todos os campos da Unesp também. Aí fui presidente da FEGESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, e terminei minha trajetória em 2017 como presidente da Brasil Júnior, que é a confederação. Acho que foi uma baita escola, assim, para mim, de gestão, liderança, vendas, comunicação. Foi muito bacana. Comecei trabalhando na ACE, aceleradora de startups, lá então fazia projetos entre startups e grandes corporações. Trabalhei com algumas startups super bacanas, como a Omi, a Vindi, Love Mondays, que agora é Glassdoor, Convenia, Jetbov e dentre outras também. E atualmente eu trabalho no iFood, no time de New Ventures. Meu papel aqui basicamente é explorar novos negócios e parcerias para ajudar os restaurantes que a gente tem. Além disso, também sou aluno do mestrado profissional em empreendedorismo da FEA. E assim que eu saí da faculdade, eu também fiz uma pós na Poli, que foi uma especialização em TI. Foi bem interessante, difícil, assim, eu sofri para conseguir me formar, mas deu certo. Eu estava acostumado com a média 5 na Unesp, aí caí na da USP, que era 7 lá da pós, foi hard, mas deu tudo certo, assim, vida que segue. E aí hoje estamos aí, espero que seja bacana aí o papo com vocês. Pessoal, eu separei algumas perguntas para fazer para o Andrei, mas vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, me interromper a hora que vocês quiserem fazer as perguntas. Tipo, tá livre para vocês também. Eu pensei em algumas, pensando na fase que vocês estão. Andrei, pode desenrolar aí, porque a galera. É muito bom eles receberem pitaco, principalmente nessa fase, porque eles estão executando MVP, procurando parcerias também, aprimorando o que eles já têm feito. Alguns estão na validação ainda, mas sabendo disso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual é a melhor forma de divulgação e parcerias, assim, nesse primeiro momento que eles estão rodando o MVP? Por onde começar? Em quais plataformas explorar no primeiro momento? Como que você acha que funcionaria melhor? Legal. Acho que parcerias e divulgação. Acho que nesse começo, assim, quando você está criando ali a startup e buscando validar o produto, é muito difícil você já querer fazer uma parceria logo de cara com algum player, porque você não tem muito claro ainda o que você vai fazer. Então, como você não tem clareza do escopo, o que você vai explorar, você vai conversar com um potencial parceiro sem nem saber direito ali o que o seu problema resolve, para quem que ele resolve, qual que é o público, o que que ele entrega, o que que ele faz, o que que ele não faz, quais são os benefícios, vantagens, a proposta de valor e etc. Então, eu não recomendaria tanto, assim, em termos de já tentar sair e fazer parceria, se você só está com a ideia ou se você está muito no começo. Se você for fazer uma parceria, pelo menos é interessante você dar uma envelopada na sua startup bem. Por mais que ela não tenha nenhum produto ainda ou não tenha cliente, pelo menos você dá uma cara de empresa séria, para o outro parceiro também botar fé e dar um certo valor, né? Então, minimamente, você ter ali um pitch deck estruturado, com o que vocês fazem, qual que é o mercado, as oportunidades, os desafios, a dor, o que vocês estão olhando, qual que é o público-alvo, enfim, deck padrão, bonitão lá, com um design legal, porque faz diferença. Hoje em dia, como tem muita startup, a gente está com quase 15 mil startups no Brasil, assim, aumentou
Cada ano aumenta muito. Se for comparar 3 anos atrás, mais que triplicou a quantidade de startups. Então, hoje você tem um deck bonito e apresentável, é um pré-requisito importante. Eu não boto muita fé naquelas lendas assim de tipo, o visual não importa, olha como era o pitch deck do Airbnb. Cara, isso era 10 anos atrás. Hoje o cenário já está muito mais competitivo. Era igual você achar que ter inglês era um diferencial hoje. Hoje já é tipo pré-requisito, você precisa ter outros até. Então, eu faria um pouco esse exercício antes de explorar essas parcerias. E também, quando você vai fazer com parceria, você tem que saber a área certa a acessar desse parceiro. Se você for atrás de uma grande empresa, pode ser mais difícil, porque aí a empresa já tem os seus projetos, já tem os seus processos, já tem muita burocracia. Pode ser que o pessoal não seja tão aberto, que nem, sei lá, várias startups aqui podem ter oportunidades de sinergia com o iFood. Mas que nem eu, por exemplo, eu sou da VP de restaurantes. Então, se você for falar alguma coisa para usuários, alguma coisa para entregadores, tem nada a ver comigo aqui. Então, não faz muito sentido você me acessar. Agora, se você for resolver um problema de um restaurante, aí faz bastante sentido. Só que, geralmente, grandes empresas como a iFood, que hoje já tem 5 mil colaboradores, a gente vai pegar soluções que consigam dar conta e atender a nossa base. Hoje o iFood ele tem 300 mil restaurantes espalhados em mais de 1.000 cidades brasileiras e a gente procura startups e grandes empresas que vão ajudar os restaurantes em vários desafios, desde água, energia, luz, internet, etc. E que consigam ter a maior cobertura geográfica possível. Então, às vezes, sua startup não tem nada, não vai estar pronto para essa grande demanda e esse acesso que o iFood pode dar. Então, às vezes é mais fácil você fazer uma parceria com um player local. Aí você pode fazer um mapeamento de potenciais parceiros, ou pelo público ou pela jornada cadeia de valor. Então, pelo público, seria basicamente assim, hoje eu tenho ideia de alcançar jovens. Vou pensar então em alguma parceiro para alcançar esses jovens, sei lá, uma Junior Achievement, que é tipo um MEG, só que para ensino médio, para ajudar estudantes de ensino médio, fundamental, a empreender durante a escola. Quero acessar talentos globais. Vou tentar fazer alguma coisa com a ESEC. Então, dado o público que você vai mirar, você pode ver organizações que você vai apoiar aquele público. E a melhor forma de conseguir esse acesso, geralmente, é você conseguindo algum ponto de fala em algum evento que essa organização já promove, já existe. Porque fazer divulgação pela divulgação é difícil, ninguém vai querer fazer. E geralmente, quem faz bem feito cobra e você não vai ter a grana para patrocinar aquilo ou fazer aquela ação. Mas se, por exemplo, você pega lá uma organização, seja um centro acadêmico, ele vai fazer uma semana lá da administração e se você é uma startup que faz, sei lá, manutenção de carros, marketplace de mecânico, então você vai lá num curso que você acha que é legal, pede uma palestra e dá uma palestra lá sobre dicas para cuidar de carro, não sei o quê. Hoje em dia as pessoas elas querem muito mais consumir o conteúdo, ser educado, que sair justamente comprando. Então acho que eu tentaria parcerias assim, mais troca de figurinhas, relacionamento e tudo mais. Eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube, chama André Golfeto, só sobre BizDev, que é Business Development, que é essa atividade aí de desenvolvimento de negócios, parcerias entre organizações, como que você pode se aproximar e se relacionar com grandes empresas. E olhando na cadeia de valor, você pode olhar o que vem antes e o que vem depois da sua solução, né? Então, cadeia de valor, você pega lá agronegócio, você tem desde a indústria química, os maquinários, a matéria-prima, grãos, aí você tem a produção dentro da porteira, fora da porteira, a distribuição, atacado, varejo, consumidor final, o setor de alimentação fora do lar. Então, você tem toda a cadeia. Você pode tentar ver onde que você está nessa cadeia e se tem players na etapa seguinte ou na etapa anterior para você acessar e fazer a parceria. Então, acho que isso que eu poderia dar de aprendizados sobre parcerias para quem está em startups no começo. Eu acho que definitivamente não vale muito a pena a parceria quando você está no começo. O que eu acho que vale a pena é você buscar mentorias e também ver formas de trocar figurinhas. Porque aí a pessoa te conhece, vai ser um relacionamento a médio e longo prazo. A maioria das parcerias são fechadas a médio e longo prazo.
E você pode casar o seu processo de validação com mentorias com algum player. Sei lá, pode ser, eu já tive a oportunidade de conversar aqui com o Rafael, que está aí. Eu só não lembro o nome da startup dele, mas a gente trocou uma ideia. Eu já sei o que eles fazem, já sei como é que funciona. Eu acho que ele não tinha muito interesse em ter parceria com a iFood, mas vamos supor que fosse. Foi um papo super legal, fiz a mentoria com ele, bati o papo, tá tudo certo. Então, nesse começo, você pode procurar grandes players e potenciais parceiros para pedir uma mentoria, pedir uma ajuda, pegar desafios, dores, tendências e etc. Fica muito melhor. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo a parceria, mas não vai ser a atividade da parceria em si que vai fazer a diferença no MVP ou na startup, sabe? Ela é muito mais uma vitamina do que vai resolver ali um problema de fato. E aí, sobre a divulgação, eu acho que a melhor forma no começo, definitivamente, é fazer coisas que não escalam, ir atrás de grupo de Facebook, perfis no Instagram, grupo de WhatsApp. Se você sair divulgando sua startup manualmente para 20 pessoas por dia ali no começo, já é muito melhor do que nada, sabe? E pode ser que muitas vezes no começo você vai ter que casar o processo de validação com divulgação também. Então, o fato de você estar entrevistando pessoas para perguntar sobre o produto, a dor, fazer um mergulho, um deep dive ali no dia a dia do cliente, você pode aproveitar esse processo para a pessoa conhecer você ali também. Acho que seria a forma mais efetiva. E aí, conforme a startup vai ganhando corpo, eu acho que o melhor momento de tornar ela muito visível e ela ser pública, que é o que a maioria das startups do mercado vem fazendo hoje, você vai fazer uma rodada anjo, uma rodada pré-seed, e aí você casa isso com uma estratégia de PR e imprensa, que hoje o jornalista quer porque quer divulgar deal e rounds que rolaram de startups. E não é difícil conseguir emplacar uma pauta se você transforma ali a atividade da captação da sua startup num assunto interessante externo. Então, o que eu poderia falar inicialmente assim de parceria e de divulgação para quem está no começo é um pouco desse contexto aí. Muito legal, Andrei. Alguma startup que está nesse processo de divulgação para rodar o MVP tem alguma pergunta antes de eu prosseguir para as próximas? Qualquer coisa vocês podem me interromper, viu, gente? Não tem problema nenhum. Andrei, você também. Não, beleza. Agora eu vou para algumas perguntas que surgiram antes, logo que a gente divulgou o tema do encontro de hoje. E essa pergunta apareceu várias vezes na forma que a gente enviou. E é a seguinte: quais são as métricas que serão melhor aplicadas durante o desenvolvimento do MVP? E como saber se você está indo para o caminho correto? Se tem algum indicativo de que você validou corretamente? Como é que funciona isso, mais ou menos? Legal. Eu acho que assim, toda startup ela tem 4 desafios e riscos a serem superados. O primeiro dele é um risco de valor. Se o pessoal se interessa, se importa e aquilo é relevante ou não para o cliente, o primeiro tipo de teste que você tem que fazer é testar essa demanda. Então, acho que um tipo de métrica super interessante para esse começo é medir algo que veja que as pessoas estão se inscrevendo, estão contratando, estão acessando, estão seguindo, estão curtindo. Alguma coisa que meça a interação para medir o valor, que é o primeiro risco que pode matar uma startup. Ninguém se interessa por aquilo. O segundo risco é meio que a usabilidade, ou seja, o cliente, os usuários, estão conseguindo usar aquela solução daquela startup. E aí você tem que ter alguma forma de medir se o objetivo do cliente, aquela noção de sucesso dele, quando ele comprou, acessou, foi cumprida. E geralmente você pode medir isso pela satisfação, pelo número de eventos que acontecem. Então, se é um SaaS, uma startup, se o usuário entra todo dia e faz a principal tarefa que ele tem que fazer no software, se é um marketplace, se ele faz pedidos, transações, etc. Alguma forma que meça que o usuário definitivamente está conseguindo usar e a startup está conseguindo ser essa ponte aí entre o problema e a solução. O terceiro risco é um risco de viabilidade técnica, ou seja, você tem que ser capaz de construir aquilo.
esse não tem muito como medir, e geralmente o pessoal só vai medir em estágios muito avançados da startup, quando você já está numa etapa mais de growth e escala. Para startup ali no começo, geralmente eu gosto de falar que o pessoal pode trabalhar lá com os OKRs e ter um objetivo de alcance de usuários e clientes, quantidade de usuários e clientes ou vendas, um objetivo lá de faturamento, receita, que eu acho que é legal, talvez não no começo, mas logo depois, quanto antes, é super importante medir esse willingness to pay, né? A propensão do cliente estar pagando pela solução, é aí que é o divisor de águas. Ter algum que meça a satisfação desse cliente, aí o mais popular é o NPS, mas pode ser que tenha todos os outros também. E depois são objetivos que você tem de marcos, coisas que você alcança. Pode ser encontrar um sócio, pode ser terminar a versão do aplicativo, terminar a versão web, arrumar um outro banco de dados, não sei. Você pode colocar um objetivo não tão mensurável assim, é mais binário, né? Ou alcançou ou não alcançou, do que um que você fica medindo como uma métrica que você consegue, às vezes, monitorar diariamente ou semanalmente também. E o quarto risco é a viabilidade de negócios, ou seja, a gente conseguiu montar uma empresa que cria entrega e captura valor. E aí, geralmente, pode ser bem atrelado, por exemplo, a parte de receita, faturamento e tal também. Então, acho que para uma startup no MVP, o principal objetivo tem que ser validar esse primeiro risco, que é o valor, ou seja, as pessoas querem, se importam, têm demanda. E aí eu teria métricas até tipo de quanto que as pessoas estão usando, quanto que as pessoas estão acessando, com que frequência elas entram. Aí tem algumas métricas de produto, né, de usuários ativos diários, usuários ativos semanais, usuários ativos mensais, e até usuários ativos, né? Você tem que criar esse conceito, se é uma pessoa que acessa por 10 minutos, se é uma pessoa que acessa 3 vezes na semana. Cada startup, cada negócio, cada mercado vai ter o seu tipo de definição ali de usuário ativo, mas é importante você medir isso também. E eu colocaria algum objetivo de entrevistas, validações que você faz, apresentações, conversas, porque isso vai acelerar muito a curva de aprendizado. Se a startup tem 3 pessoas e cada pessoa fala com uma pessoa por dia, já é um puta avanço de você estar aplicando entrevista de validação, entendendo a dor do cliente, validando, perguntando se faz sentido e criando essa rede, esse networking, tanto de beta testers e users que já vão conhecer e você está validando ele, quanto que podem ser os primeiros clientes se fizer sentido e eles se interessarem também. Só não marca entrevista para vender, né? Porque senão aí fica igual vendedor de Herbalife, chato pra caramba. A pessoa vai lá, te entrevista e no final vai tentar entubar o pozinho lá para você, né? Não fica bacana. O Rinode, qualquer outro aí também, nada contra, mas acho que da startup tem como você casar bem, assim, pelo fitting na entrevista, na validação. Se fizer sentido, você pede autorização e boa. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado com essa abordagem, né? Eu acho que hoje é inadmissível você ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem e não perguntar, né, se ela está disponível, se ela pode falar, ou ser um pouco mais claro na apresentação e evitar essas abordagens massivas que a galera faz às vezes, que às vezes parece spam e fica chato, né? Eu acho que quando se trata de validação, não precisa ser uma quantidade enorme. No meu YouTube também tem um vídeo só sobre pesquisa com o usuário. Eu acho que no começo ali, o ideal é que você faça uma quali, assim, mais entrevista mesmo. E na pesquisa qualitativa, se você entrevistar bem 5 pessoas, 6 pessoas que representem a sua persona, tá ok, é o suficiente. Ou você vai ficar entrevistando até parar de encontrar novidades. Você terminou uma entrevista, tipo, quarta entrevista, os 4 repetiram a mesma coisa, já é uma forte evidência que você entendeu ali qual que é o problema a ser resolvido, o que acontece. Mas o que acontece é que muitas vezes a startup no começo não sabe direito o público que tem que mirar, não sabe o que tem que ser feito, não entendeu a dor ainda. Geralmente a startup começa muito ampla. E aí o ideal é que você faça muitas entrevistas para ir afunilando aí essa atuação da startup e chegar em algo mais conciso e perene. Depois que você fez essa primeira onda aí de mitigar esse risco de valor, aí você entendeu exatamente o público, o problema, o que é, por mais que você ainda não tenha um produto, aí você pode aplicar depois uma pesquisa quantitativa via formulário para a maior quantidade possível de pessoas. Mas eu acho que o grande erro que a galera faz geralmente é criar um formulário que você nem sabe o que você quer
perguntar, sai disparando para todo mundo, preenche o formulário e acha que já que a startup está validada. Geralmente você faz ao contrário, você faz os bate-papos, do que você aprendeu dos bate-papos do Quali, você aplica o Quant depois, e aí você tendo umas 100 pessoas respondendo, já é um universo significativo, interessante para você partir ali para um desenvolvimento, para um MVP ou para alguma coisa também, de forma embasada, né? Acho que no final do dia, a validação ela é meio que o alicerce da casa e do edifício todo. Então você tem que fazer ela bem feita, porque senão, cara, vai ser construir castelo em areia, tipo, vai desmoronar um dia, porque você não fundamentou bem o negócio, você não criou bem aquelas premissas. Você não entendeu o problema, você não entendeu o mercado, você não entendeu os concorrentes, posicionamento, propósito de valor, público, a jornada, onde você vai atender, quais são as dores atuais. Então, você tem que fazer esse mergulho para explorar de fato ali o que os usuários querem, o que eles gostam, quais são as motivações, sonhos, ambições e por aí vai também. Rodrigo está com a mão levantada aqui. Pode mandar bala, Rodrigo. Oi, boa noite. Sou eu, na verdade, a Bruna. Bruna, já falei com eles também. Sim. A gente é da mesma equipe. Andrei, então, inclusive, então você já está um pouquinho inteirado, mas só para te explicar, uma coisa que a gente começou a fazer, dos nossos primeiros testes lá de MVP, foi pedir aquele negócio de pedir desconto sobre uma demanda alta para uma empresa, né? E aí, por causa dessa demanda alta, essa empresa dá o desconto. Enfim, era isso que a gente estava tentando fazer. E a gente conseguiu um primeiro desconto com uma cesta de orgânicos de São Paulo. Então, um sítio lá que produz alimentos orgânicos deu esse desconto para a gente. Mas o que a gente viu na prática é que muita gente que estava interessado, que falou que queria comprar, etc., dos primeiros que a gente foi abordar, não necessariamente quiseram, assim, às vezes nem responderam a gente, né, quando a gente foi falar, etc., às vezes em mais de uma abordagem. Então, assim, uma coisa que já está na nossa cabeça, a gente sabe que isso faz parte, né, são só algumas pessoas, mas uma coisa que já está na nossa cabeça é ir conversar com essas pessoas meio que entrevistando mesmo, assim, nesse sentido de, o que faltou, etc., enfim, não sei, por qual motivo, talvez, isso se a gente conseguir, né, já que eles não responderam de primeira, assim, mas se a gente conseguir conversar com eles, o porquê que teve essa diferença da gente oferecer eles falarem que queriam e depois não quiserem, né? Então, assim, você acha que é por esse caminho mesmo, por exemplo, ou é muito cedo e a gente devia só ir buscando talvez mais pessoas, enfim, descobrindo outras pessoas interessadas para talvez ir tirando essas respostas de outras pessoas, ou não? A gente já pode fazer isso, por exemplo, com quem não respondeu a gente, ou de repente quem não quis, etc. Legal. Eu acho que é super importante você, o quanto antes, já mapear as objeções, né? Por que a pessoa não contratou? Porque aí o ideal é que você crie você vá perguntando quais são as objeções, crie umas 5, 6 padrões, e depois, toda vez que um cliente declinar, você tentar taguear ele por que ele não declinou. Se foi dinheiro, se ele não teve tempo, se ele não confiou, se ele não está precisando, se ele não viu o valor. Tem várias. Porque aí, conforme as principais objeções forem ficando evidentes, você vai trabalhar na proposta de valor da startup aquilo para conseguir converter mais. Então, imagina assim, a Singu, né, que é o marketplace lá de manicures. Se você, o que acontecia lá no começo deles? As pessoas tinham receio de receber uma manicure em casa, porque achava que não ia ser seguro, achava que, vou receber um estranho aqui dentro. Então, eles começaram a trabalhar esses elementos de objeção na proposta de valor. Então, começaram a deixar claro todos os procedimentos de higiene, isso antes da pandemia. Todo o treinamento, toda a capacitação, a qualificação, a seleção. Começaram a trabalhar até na proposta de valor, que você vai ter mais segurança, porque o pagamento é todo online, você não precisa ter o dinheiro na sua casa, são profissionais qualificados e não sei o quê. A Uber, mesma coisa. Entrar num carro de um desconhecido lá atrás era super estranho. Aí, no começo, o Uber, quando chegou aqui, era até surpreendente assim, a experiência. O pessoal vinha de terno, com balinha, água gelada, uns carros super irados. Então, quebrou toda e qualquer objeção que existia, que era a principal.
Airbnb, mesma coisa. O pessoal começou a trabalhar bem as fotos, tanto para consumir já antes, quanto criou o conceito de superhost, que já é uma pessoa que meio que só, não é que vive só disso, mas ela já recebe muitas pessoas, então é confiável também. Então, para cada tipo de negócio, você vai entender ali qual que é a objeção, por que a pessoa não comprou, por que ela não viu o valor, e aí você vai pegar quais são as mais latentes e trabalhar logo de cara para quando outros possíveis clientes verem aquilo, já pegar, desconsiderar e avançar. E aí isso tem que ser um exercício vivo, né? Time de vendas, quando vocês estiverem maior, tem que ter isso super afiado. Mapeou o motivo de perda ali do lead no pipeline, cria tag, bota e constantemente vocês vão monitorando. Aí deu lá, pô, é o dinheiro. Então, o que a gente vai fazer por dinheiro? Por que as pessoas não querem pagar? Vamos fazer uma forma de pagamento diferente? Vamos colocar novas alternativas? Vamos criar um produto de crédito? Vamos fazer algum clube de assinatura que a gente consegue ter mais fidelização e cobra menos ali por mês? Vamos fazer algum sistema de cashback? E aí você vai fazendo isso constantemente, né? Sim, faz sentido pra caramba, André. Outra coisa que a gente pensa, assim, que está na nossa cabeça é uma possibilidade, na verdade, da gente estar descobrindo também quem é nosso usuário, porque como a gente pivotou um pouco desde o começo, fazer entrevistas e tal, a gente não sabe muito bem agora, tipo assim, quem é a persona, assim, que é a consumidora da nossa solução. Então, talvez nesse sentido, a gente não está direcionando exatamente para um perfil. A gente está tentando buscar conhecidos próximos, familiares, etc., que se interessem pelo produto, sei lá, vamos dizer assim. E aí, nessa, a gente está tentando também entender, tipo assim, aquele perfil ali acho que faz mais sentido, ou aquele outro. Tipo, faz sentido o que a gente está fazendo, ou você acha que a gente tem que dar um passo atrás? Oh, desculpa, aquele erro clássico, né, de falar com o microfone montado. Repete para mim o que vocês estão fazendo. A gente está... O nosso primeiro teste, assim, para não falar MVP, é o seguinte, a gente quer concentrar a demanda de pessoas que queiram, que buscam consumir de forma mais sustentável e consciente, para aumentar o poder de barganha delas perante as empresas que são ambientalmente corretas no seu produto, etc. Então, hoje, produtos sustentáveis, eles têm um preço bastante alto, assim, né, no mercado, e isso inviabiliza muitas pessoas de comprarem, de poderem comprar. Então, a gente pensou, pô, vamos tentar ver se nessa é uma primeira solução, assim, né? A gente tem outras ideias mais para frente, enfim, outras dores que a gente mapeou também, mas essa que a gente pensou uma forma, talvez, fácil e direta de entrar no mercado, de conseguir se inserir no mercado. Então, a gente agrega a demanda, concentra e organiza a demanda para aumentar o poder de barganha perante as empresas. E é isso que a gente está fazendo. Legal. Não, acho que é válido, cara. Compensa continuar assim. O que eu acho que vocês têm que ir fazendo é ir juntando essa demanda, né? E entendendo o que o pessoal quer, quais são as expectativas, os produtos que eles têm desejo, e entendendo o perfil das pessoas que vocês estão atraindo também. Porque aí, pelo menos, se vocês não conseguirem negociar ou vender ou conectar, vocês já vão aprender quais são os produtos que a galera mais quer, em termos de produtos e consumo sustentável, também qual que é o público que tem mais adesão. Isso daí já são duas informações mega valiosas para vocês terem aí no processo de validação, independente se vai rolar ou não a compra, o consumo e etc. Perfeito, valeu. Obrigada. Boa. Até porque, tipo, tem um gap enorme no e-commerce ou vendas online entre o interesse e a compra. É menos de 2% das pessoas que acessam, demonstram intenção e que vão fazer o checkout e concluir no carrinho, né? Tem muito abandono. Mas aí o que vocês podem tentar validar também nesse processo é uma régua de relacionamento e tentar entender até depois de quanto tempo, depois de quantas abordagens a pessoa de fato efetuou uma compra com vocês. Porque a pessoa, a partir do momento que ela demonstra o interesse no produto, ela levantou a mão, vocês podem ter uma trilha de explicar o porquê que é importante ela fazer isso, explicar os tipos de produto que tem, que ela se interessou, quais são as opções, as dificuldades. Você cria uma forma de relacionamento com ela,
até você entender em que momento daquela forma de relacionamento ela comprou. Você pode ter sempre call to action de compra quando você faz essa régua. E aí você vai entender, pô, geralmente depois que ele levanta a mão, no sétimo ponto de contato, no dia 145, ele fez a compra. Aí você vai criando isso para os produtos, para as pessoas, e vira uma forma de conversão também para produtos sustentáveis e tudo mais. Pode ser uma forma interessante, por exemplo. Nossa, você deu uma baita luz agora, porque a gente estava meio assim, sem saber o que fazer com essas pessoas, né? Tipo assim, a forma de abordar, entrevistar, porque a gente queria entender primeiro por que elas não converteram dessa vez, etc., não consumiram. Mas isso é muito interessante mesmo, porque é uma forma de você meio que guiar, né? E entender se de fato faz sentido para aquela pessoa ou não, e por quê, e ir direcionando de alguma forma. Valeu, André. E até assim, cara, eu acho que quando você está validando a startup, tem várias formas não convencionais de validar a startup, seja fazendo curso, treinamento, consultoria, ou você mesmo fazendo serviço ali, tipo, como a pessoa mais concierge, né? E aí, no caso de vocês podem ter uma forma de capturar a pessoa que quer ter acesso a novidades, notícias, informações, capturou o lead. Aí você cria essa régua de relacionamento com ele. O que eu acho que tem que evitar, que é muito... Percebe assim, todo mundo aqui, quando assina uma newsletter, quando que você cancela aquela newsletter? Quando fica chato e a empresa fica tentando te vender pra caramba. Cara, uma newsletter que eu não aguentava mais receber aqui era da Exame Academy. Depois quem assinar aí, não sei o que, vê lá. A newsletter da Exame, a original, é da hora pra caramba. Aí eu acho que eu, sem querer, eu caí na newsletter da Exame Academy. Cara, todo dia os caras tentando vender curso, meu. É muito chato. Não, hoje você recebeu 30 off, hoje é últimas vagas, você foi escolhido, todo dia enchendo o saco. Agora, se você cria uma newsletter que a cada semana, ou a cada 3 dias, manda as principais notícias do universo de ESG, consumo sustentável, manda as diferentes opiniões, manda os impactos, manda a indicação de documentário no Netflix. Você cria, tipo, um relacionamento, sabe, com o cliente. Você não está tentando, tipo, vender, entubar produto nele. Isso daí vai ser a consequência. E nesse começo, para vocês, eu acho que é muito mais importante focar nesse consumo nessa criação da autoridade da reputação do que a venda propriamente dita, sabe? Então, eu tentaria fazer um pouco dessa abordagem que, cara, o público de vocês tem alto interesse em temas ambientais, sustentáveis, tem notícia pra caramba sobre isso, vocês mesmos devem ter acesso a um monte de coisa, vocês podem começar com uma newsletterzinha simples, e aí na newsletter vocês vão até rodando algumas validações, mandando um outro formulário, mandando uma outra dica, vocês vão começar a perceber o que da newsletter o pessoal mais clica, o pessoal mais vê. Com o tempo, vocês vão enriquecendo o perfil da base de dados da newsletter, vão vendo de onde essas pessoas são, quais são a idade delas, de onde elas vieram. E aí, tipo, isso já vai dar muita informação legal para vocês pensarem em possibilidades no futuro aí da startup também. Show, Andrei. Valeu, obrigado, hein? Clareou muito, deu uma luz pra gente. Boa, tamo junto. Andrei, posso fazer uma pergunta? Eu meio que interrompi, assim, desculpa. Não, imagina, a gente encerrou ali. É a Mayra que está falando? Isso, Mayra, Mayra. boa. Vamos lá. Eu e a minha cofundadora, a gente estava bem nesse ponto agora, sabe? A gente fez tipo um nosso MVE e a gente estava enviando para as meninas pelo LinkedIn e ninguém parece que realmente a gente está empurrando uma pedra para cima de um morro. E daí a gente começou a olhar a estratégia do funil de vendas, de produção de conteúdo, etc., para tipo começar com essa estratégia que você estava falando. Daí tipo a gente queria saber, a gente enviou essa pergunta para a Bia, mas acho que ela está muito boa para esse momento, que é tipo como é que você diferencia se o teu problema é a tua estratégia de comunicação, se você não tem autoridade, etc., ou se o problema é o produto mesmo, tipo o produto é ruim e aí tipo é por isso que elas não querem usar, sabe?
Ah, legal. Eu acho que aí você pode perceber isso até na etapa do funil de vendas. Mas basicamente o que eu tentaria ver, geralmente o produto é ruim porque as pessoas não conseguiram usar ele e alcançar o objetivo que elas tinham. Então você pode ter algumas métricas de produto para analisar se as pessoas conseguiram acessar, conseguiram cumprir o objetivo e terminaram. E se elas estão satisfeitas. Aí geralmente, se elas não entraram, se elas não usaram, não alcançou o objetivo e não estão satisfeitos, aí eu diria que o produto é ruim. Eu acho que essa é uma etapa depois, assim, ali na conversão final, mais de meio para fundo do funil. Mas antes disso, eu acho que você tem toda a parte de awareness, que você tem que gerar, a pessoa te conhecer. Aí você tem a parte de consideração, dela ver que, pô, sei que tem um problema, será que são as opções? Tem uma parte ali de engajamento também, né, da pessoa se relacionar e ter contato com vocês de alguma forma, seja algum evento, algum e-book, algum artigo, alguma notícia. Hoje em dia os canais estão tão misturados e tem tanta coisa que é até difícil você atribuir da onde que veio aquele sucesso, assim, porque às vezes você acessou o site, aí você recebeu um remarketing, depois de uma semana estava lá no seu e-mail, aí você viu um post no Instagram, aí, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua vida que você lembrou daquilo e foi lá e consumiu. Eu recentemente voltei a viajar, né? E aí, geralmente, como eu sou de Tupã no interior, passo um longo tempo assim com a roupa e tal o dia. Eu lembrei de uma startup que eu trabalhava que era tipo um desodorante para roupa, chamava Vistobio. Tem toda uma pegada sustentável, legal pra caramba, porque você aplica lá na roupa, ela mata a bactéria do suor e faz a roupa durar mais, você não precisa ficar lavando a roupa toda vez. Então, para viagem é tipo perfeito, assim, sabe? Para precisa levar um monte de calça e tal, só. Então, aí eu lembrei isso, mas cara, eu conheci o Renan que fundou essa startup 5 anos atrás, por exemplo. Então, é um pouco isso que você pode tentar medir e ver. Se as pessoas não respondem à abordagem de vocês, é um indício de que a comunicação não está se conectando com o dia a dia dela. Se a pessoa acessa, o site de vocês tem tráfego, as pessoas preenchem o formulário, vocês conseguem ter a reunião, aí isso já é um indicador que vocês estão acertando na comunicação. Então, eu dividiria nesses dois momentos, ali no momento de venda e depois ali no outro momento que é mais de execução, entrega da operação da coisa quando ela contrata, né? Acho que um é muito mais relacionado a marketing e vendas e o outro é muito mais relacionado ao produto e ao customer success da coisa em si também. Ah, obrigada. Imagina. Andrei, eu tenho algumas questões aqui que foram levantadas sobre investimento, mas só para puxar o gancho da pergunta que o Rodrigo e a Mayra fizeram agora, se você fosse listar, assim, algo que vem na sua cabeça, quais seriam os principais aspectos que a galera deve se atentar na criação do MVP e na melhoria desse MVP consequentemente? Olha, eu acho que o principal ponto de atenção é não perder muito tempo dentro das quatro paredes do escritório ou do prédio, né? O Steve Blank fala muito isso. Eu acho que quando você passa muito tempo criando, desenvolvendo, fazendo as coisas, a chance de dar errado é altíssima e sempre dá errado no final, produto que não tem contato com o mercado, né? Então, acho que quanto antes você já pega a ideia, já cria alguma coisa e já vai para fora bater um papo, mostrar para alguém, pegar uma percepção, feedback, melhor. Você ganha tempo, economiza e muitas vezes a pessoa fica com medo, acha que não tem tempo, acha que não consegue. Mas acho que todo mundo que quer criar uma empresa de sucesso, uma startup que tem um crescimento acelerado, precisa ter tipo o desejo de querer conversar com os usuários, clientes, entender, resolver, tem que ser apaixonado ali pelo seu cliente, pelo público-alvo, sabe? Tipo, eu tenho tesão aqui em falar com o dono do restaurante, que é o que eu busco o público que eu busco ajudar aqui dentro do iFood. E você vê que tem gente que está ali no startup que tem medo de falar com o cliente. Aí, se a pessoa, não, assim, o pior erro que eu acho que eu já vi, a pessoa não sabe nem com quem falar.
Ou seja, então por que você criou a startup? Você não sabe nem quem é o potencial consumidor. Porque esse é um principal ponto ali para o sucesso da startup no começo, é esse acesso que você tem ao mercado, esse network, acesso à indústria, né? Então, acho que, assim, não demorar para ir a mercado. E aí você tem várias formas de simplificar. O fato de você fazer uma landing page, subir é um ponto. O fato de você criar um perfil no Instagram, um canal no YouTube, uma newsletter, um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, um curso. Tudo isso são formas de você criar para interar com o seu cliente e ver se as pessoas estão se interessando por aquilo. Então, eu tentaria ao máximo simplificar e fazer coisas tipo com esse baixo esforço e que tem um impacto significativo a ponto de mostrar que as pessoas se interessam e o produto tem valor também. Então, acho que esse é um principal erro que as pessoas fazem. E acerto, acho que é o oposto disso, sabe? É ir o mais simples para o mercado, às vezes com rabisco no papel, às vezes com protótipo no Figma, às vezes com algum protótipo no PowerPoint, uma demo ali gravada, um vídeo mostrando mesmo que o produto ainda não está, mostra, pega feedback, entende. Acho que a melhor dica que eu poderia dar é o quanto antes você ir, melhor, porque a validação é um exercício constante. Ela só muda o seu papel ao longo do tempo na startup. No começo, é muito para validar toda a abordagem comercial, as vendas, depois é muito para melhorar o produto, depois é muito para criar novas features, depois é muito para criar outros produtos, depois é para criar outros portfólios, outro acesso a mercados, expandir para outros públicos, etc. Ela só vai mudando de papel, mas a todo momento você vai estar validando, é uma construção que você faz. E aí, como tudo na vida que você vai aprender, você só vai ter excelência naquilo depois de muita repetição, disciplina, constância, consistência e perseverança, né? Então, quanto antes você começar a criar esse hábito de fazer esse ciclo aí do Lean Startup, né, de criar, medir e ir melhorando as coisas, vai ser a melhor, né? Que é o PDCA básico da vida aí, da gestão da qualidade, da administração e etc, né? Bom, Andrei, e agora falando um pouquinho sobre investimento, como é que funcionam as rodadas de investimento? O que os investidores geralmente pedem? Seja a porcentagem do caixa que está entrando ou do trabalho da pessoa que passou pelo investimento? Como é que funciona isso no geral, assim? Ah, legal. Eu vou dar um resumo bem breve assim da jornada da etapa. Eu estou tentando casar com um tema aqui que é sobre MVP, mas se vocês quiserem aprofundar mais, no meu YouTube tem um vídeo só sobre investimento. Podem me seguir também lá no Instagram, eu posto bastante coisa, então fiquem super à vontade. Mas, basicamente, as etapas de investimento ali o inicial, tem o que o pessoal chama de bootstrapping, né, que é o próprio dinheiro dos founders. Bootstrap era basicamente a cordinha ali do sapato dos cowboys americanos que estavam lá no Vale do Silício, quando começou os primeiros movimentos por lá, que eles iam pular a cerca ali e eles se puxavam. Então, é um investimento inicial dos próprios fundadores. E aí tem muito que o pessoal também chama dos 3 Fs, né? O Friends, Families e Fools, né? Os todos que acreditaram no negócio. E aí, geralmente, esse dinheiro inicial, as startups que mais dão certo no Brasil, os empreendedores, empreendedoras já tinham experiências anteriores, já tinham criado startups antes e já tinham esses recursos, ou a família tinha, e eles conseguiram de alguma forma, ali por volta de uns 50 mil reais. É o ponto de partida que o pessoal faz. Melhor forma, se você não tem esses 3 Fs, ou os sócios, ou não conseguiu nenhum fomento, ou não ganhou nenhuma competição, um desafio, que hoje tem muita competição universitária, coisa do tipo que você pode recorrer, você pode tentar essas alternativas da competição ali são um melhor ali de fato. Se você não consegue e precisa muito do dinheiro, a melhor alternativa que você pode ter é você vender consultoria ou vender cursos, porque vai cair dinheiro e tá ok. Por mais que você não tenha um produto escalável, você criar um curso, uma comunidade, a consultoria, você prestando um serviço que você quer resolver,
É uma forma de você validar a jornada e o processo, né? Eu tentaria isso daí no começo. Se for um business que tem uma causa muito apelativa, igual os nossos amigos aí da sustentabilidade, você pode tentar fazer algum equity crowdfunding, que aí as pessoas se engajam, vêm, mas aí você tem que ter um alto poder de articulação, assim, sabe? Ideal aí é que cada founder tenha, sei lá, uns 3 mil seguidores no Instagram cada, uma pessoa que tem acesso, influência, para conseguir captar isso daí. E aí o que você pode começar a fazer, por exemplo, é trabalhar para o Instagram de todo mundo ser bom, legal, ganhar seguidores, para depois lançar uma campanha de captação lá também. Toda essa fase inicial no mercado geralmente é chamada até de pré-seed. Aí entra o investimento anjo, entra as aceleradoras, tem incubadora que dá algum incentivo, vão ser cheques até uns 300 mil reais ali, o primeiro cheque que ela vai ter. Só um disclaimer que o investimento anjo no Brasil se profissionalizou tanto que hoje tem muitos grupos de investimento anjo, né? Tem grupo de o GV Angels, FEA Angels, Poly Angels, tem rodadas de anjo que estão por volta de 1,5 milhão. Então não é mais tão ali no comecinho, né? Mas de forma geral é tipo pré-seed ali, o primeiro cheque. Aí tem um seed, que é justamente essa etapa de validação da coisa em si. No pré-seed, o mais importante que qualquer investidor vai olhar é o time, são as pessoas. Ele vai acreditar em você. Tá nem aí para o resto da coisa. No seed, a pessoa vai começar a ter uma preocupação um pouco melhor com o mercado. Se é um mercado grande, se tem oportunidade, se não é um oceano vermelho, se tem espaço que ainda não foi explorado, se é um mercado que está crescendo. Então, time e mercado vai ser a coisa mais importante que o investidor seed vai olhar. E aí, em seed, você já tem alguns fundos de micro venture capital que podem estar atuando ali. Você pode ter, tipo, a Bossa Nova Investimentos, a Canary, tem vários players. Hoje o mercado já está super bem assessorado nessa etapa também. Você pode tentar dar uma olhada ali também. Mas nessa etapa do seed já é interessante você ter clientes, você ter faturamento, o produto já está no ar, você já tem tipo algumas coisas a mais. Talvez seu time já vai estar com umas 10 pessoas, já não é mais tão uma ideia igual tanto ali no pré-seed, você já está com algo minimamente ali também. E aí do seed você vai de 500 mil até uns 2 milhões de reais, é um pouco aceitável, mas sempre existem exceções, viu? Às vezes, sei lá, o Davi Vélez fundou o Nubank. Qualquer startup que ele criar, ele vai captar, tipo, 10 milhões no pré-seed e olha lá, sabe? Porque o cara já teve um track record antes, já teve histórico, já tem reputação, já tem relacionamento com os investidores. E aí o tempo que você tem entre o que você conhece o investidor e o que o dinheiro cai na sua conta é 18 meses, 1 ano e meio. Então, quanto antes você conhecer os investidores te conhecer, melhor. E a melhor forma de você conhecer o investidor é pedir mentoria para ele, é ouvir o podcast dele, é ler o blog dele, ler a newsletter dele, seguir ele nas redes sociais, começar a interagir, começar a ser fã dele. Uma hora ele vai, tipo, te dar atenção e vai querer falar com você. Eu mesmo, assim, as pessoas geralmente comigo se inscrevem na minha newsletter, começam a ver meu YouTube, começam a curtir minhas coisas, mandam uma outra mensagem, pede para marcar uma reunião, eu enrolo um pouco a pessoa, aí no segundo mês ela tenta marcar de novo, eu enrolo mais um pouco, e a hora que a pessoa encheu tanto meu saco, eu falo, não, beleza, bora marcar um papo. Então, tipo, e sou eu nem sou um investidor importante, assim, mas geralmente você pode fazer isso com outros investidores ali e tal. E aí, depois do seed, vem a Series A, que aí é geralmente para você expandir o produto para um novo mercado ou criar um novo produto. Aí você já vai estar com um time um pouco mais parrudo, com umas 30, 50 pessoas. E aí, um Series A brasileiro hoje, uns 5, 10 milhões já é um valor, tipo, bom, assim, para você trabalhar. Aí vem o Series B, que é quando a empresa vai estar entrando ali no momento de growth, stage, escala. Então, ela já vai estar com mais de 100 pessoas, ela já vai fazer grandes investimentos, vai ter uma cultura muito mais sólida, os processos e tudo mais. Nesse momento do Series A e Series B, geralmente já entram fundos e casas de investimentos mais profissionalizadas. Então, a startup até faz uma transformação do limitada para ter uma SA, e a governança dela fica muito mais parruda, ela passa a ter um board, passa a ter um conselho, tudo mais. Mas nessa etapa, a partir do seed, é importante que a startup consiga ter um crescimento de 2 dígitos ao mês, pelo menos. Então, crescer acima de 10%.
E aí, nesse momento, Series A e Series B, é super importante olhar as métricas, os KPIs, a atração, o produto, a cultura, a empresa como si, sabe? É claro que o mercado é importante, é claro que o time é importante, mas o negócio passa a ter muito mais relevância ali dentro dessa jornada também. E depois disso tem várias rodadas, né? Você vai ter Series C, D, E, F, G, H, E. Então, assim, são muitas. Até ter o momento de saída, que pode ser a IPO ou pode ser o próprio exit, a venda para alguma startup ali também. No Brasil, a maioria das saídas são exits, grandes empresas que compram, né? No Brasil acontece muito o early exit, que é a venda quando você está na Series A ou na Series B ali para um grande player consolidado. Principalmente você pega um movimento de que tem Local Web, TOTS, Magazine Luiza, várias empresas listadas em bolsa, com bala na agulha, Melius, você vai acabar sendo comprado por outra ali também. É bem raro você conseguir fazer na jornada toda o IPO quando você está criando o primeiro negócio. Geralmente só no seu segundo ou terceiro você vai conseguir ter essa jornada, que você já vai estar mais preparado, e a partir do momento que você já tem track record, a sua startup já parte ali do ponto de partida muito mais valiosa, porque você já tem esses resultados comprovados, né? Então, pincelada básica aí sobre a jornada de fundraising é basicamente essa. Pedro, pode falar. Bom, boa noite, Andrei. Eu tenho uma startup, a gente já não está num processo de validação, a gente já tem um produto rodando, e a minha dúvida é que quando você falou das etapas dos investimentos, você falou que cada uma separa, acho que em 18 meses, né? Entre, acho que a pedida do dinheiro e a chegada. Aí eu não entendi se é, tipo, 18 meses entre as rodadas, ou é 18 meses, por exemplo, putz, encontrei agora que eu preciso de dinheiro, eu só vou conseguir, em média, daqui 18 meses, essa grana entrar para a empresa. Ah, legal. O tempo médio entre as rodadas é um ano e meio, sim. O ideal é que sempre que você faça uma captação, você consiga levantar a caixa para ter esse um ano e meio de fôlego. Só que, assim, você vai... É um exercício constante, o fundraising. Você sempre vai ter que estar conversando com investidores. É o ideal até que tenha um founder que seja full time só para isso. É claro que no começo não dá, porque você tem que fazer tudo, mas a partir do momento, o CEO da startup ele vai fazer só fundraising, praticamente. É uma atividade que exige muito. Até muitas startups têm a figura do co-founder, tem a figura do COO, que vai ser muito mais o CEO ali dentro, porque o CEO vai estar lá preocupado captando a grana. Aí o processo é tipo fase de Mario mesmo, 18 meses. Você capta para 18 meses, mas você captou agora, caiu o dinheiro agora, mas você já começa as conversas para a próxima rodada, porque é o período que você vai ter de relacionamento. Mas não é 18 meses até você, tipo... são 18 meses entre a rodada, mas geralmente você precisa de uns 6 meses de antecedência de quando você precisa ali para fazer a rodada, a captação seguinte. Aí você faz ali a etapa que o pessoal chama de roadshow, né? Que você pega o seu pitch deck, coloca na pastinha e vai sair tomando café com centenas de investidores para falar da sua startup. Então, você começou a sua startup, você já tem que conhecer o investidor, porque depois de 18 meses, o primeiro investimento vai cair na sua conta. Aí, 18 meses para frente, 6 meses antes, você vai pegar o seu pitch deck, o sumário executivo, as planilhas de projeção financeira, todos os números, e vai bater na porta dos investidores também, para a rodada que você vai fazer depois. E aí esse processo vai se retroalimentando a cada 1 ano e meio, mas a cada 1 ano você vai ter que estar indo ao mercado captar dinheiro também. Legal. E você é investidor? Você comentou? Não. Eu só mentoro, tento ajudar, conheço muitos investidores, conecto muito, mas me falta dinheiro ainda. Quem sabe um dia. Minha tese é que, cara, eu ajudo tantas startups e tenho tantos amigos empreendentes que quando todos eles estiverem ricos, vendidos suas empresas, eu vou criar um fundo meu. Mas, por enquanto, eu não invisto, não. Ah, legal. E minha dúvida é, tipo assim, nas teses de investimento de cada etapa, a gente está bem inicial e a gente tem 4 pessoas, sendo dois founders e 2 funcionários. E a minha dúvida é que eles são PJ hoje.
E eu já ouvi falar que em algumas etapas do processo, essas pessoas, isso daí impede, é pré-requisito aqui no Brasil, em algumas teses, que essas pessoas sejam CLT. Aí minha dúvida é, se na etapa tão inicial da gente, por exemplo, se a gente fosse pegar um anjo, alguma coisa, se você acha que isso daí é uma coisa que tem atrito com alguns investidores, ou se é uma coisa que a gente nem precisa se preocupar agora? Cara, nem precisa se preocupar, de verdade mesmo. A maioria está nem aí para isso. Quem pode se importar, geralmente, vai ser algum investidor mais tradicional. Porque a maioria das startups, o regime de contratação, pagamento é PJ, porque é mais tranquilo em termos trabalhistas e societários para a empresa. E geralmente a startup não consegue, cara, bancar a galera CLT, porque é muito moroso assim, o custo trabalhista e Brasil, mas eu não vou entrar em pontos polêmicos aqui. Um fundo de venture capital que já investe em startup, que você vai captar lá na Series B, talvez ele se preocupe mais com isso. Mas a maioria está disposta, pega lá investidor. Mas vamos supor que você pega um grande executivo de uma grande empresa, como investidor anjo. Aí ele vai se importar com isso. Ele vai falar, pô, mas a galera não é CLT, pode ter problema trabalhista e não sei o quê. Mas a maioria dos investidores brasileiros está nem aí para isso, sabe? Até a maioria entende que PJ vai ser a melhor solução para startup. Quando você vai captar uma grana a partir de Series C, que não tem aqui no Brasil, você vai ter que fazer uma captação internacional, aí pode ser que eles mandem um auditor mesmo, aí a galera vai ver se está adequado ou não a CLT. Só que aí nesse estágio você já consegue pagar todo mundo a nível CLT, porque você já está muito mais parrudo enquanto corporação. Mas nesse começo não é deal breaker nenhum, CPJ é até meio que default do mercado, as startups pagarem PJ os funcionários, viu? Beleza, obrigado. Imagina. Andrei, posso fazer uma pergunta? Alguém vai? Não? Beleza. Claro, manda lá, Andrei, William. boa. Isso, prazer, Andrei. Eu tenho uma dúvida em relação às expectativas que os investidores nessa série de investimentos eles têm. Porque eu entendo, né, que fazer o IPO, vender depois é uma opção para o investidor ter um retorno, mas, por exemplo, o investidor anjo, o seed, que está entrando lá no começo, como é que ele consegue o dinheiro de volta, sabe? O que ele espera? Assim, ele pega uma porcentagem de negócio, eu fico pensando, poxa, se ele vai pegar uma porcentagem, com tantos soldados, vai chegar uma hora que a gente, como founders, não vai ter nenhuma porcentagem de negócio, sabe? É uma dúvida que realmente eu tenho, eu queria entender mais com você, como é que funciona esse retorno. Ah, legal. Bacana, cara, ótima pergunta. Basicamente assim, o próprio nome diz, né? Investidor. Em algum momento ele quer ter aquele retorno do dinheiro. Mas geralmente, quem investe em venture capital, startups, sabe que a maioria dos investimentos não retornam em nada. É normal você ter um portfólio de 20 investimentos, daqueles 20 investimentos, 14 não deram nada, uns 3 ou 4 retornaram elas por elas, e um retornou toda a carteira, um virou tipo um unicórnio e explodiu. Esse é meio que a média do mercado aí de um fundo de 100 milhões de dólares, ele aloca 20 investimentos, e 14, 15 nada, 3, 4 elas por ela, um ou dois retornaram o que compensou todo o investimento. Essa é a natureza do venture capital. Tem alto risco, mas o retorno também é alto, mas é um negócio que tipo retorna a todos os outros. O que de fato o investidor ele vai querer, que ele tem de expectativa, ele quer estar ali do seu lado. O bom investidor não vai te microgerenciar. O bom investidor ele vai ter uma relação muito mais de coach, mentor com você. Então ele quer saber quais são os desafios, quais são as oportunidades. Ele quer aprender com você. A maioria das pessoas muito ricas no Brasil, executivos, ex-empreendedores, viram investidor porque ele quer tipo tá oxigenando a cabeça dele ali com o que está acontecendo de novo. Então ele quer que você traga os seus principais desafios ali para ele. Ele quer acompanhar a sua estratégia. E é importante você ter essa governança bem azeitada, você ter uma reunião de board mensal, você reportar você ter o report ali também com o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente vai começar a fazer, o que a gente vai parar, quais são os principais KPIs, sentar para discutir ali a cada 15 dias uma horinha, a cada 30 dias uma hora, depende de cada investidor, mas ele quer ser envolvido. E aí o bom investidor, você também escolhe ele, né? E aí você tem que escolher o investidor pela capacidade dele que ele tem de te ajudar, pela capacidade que ele tem de
fazer BizDev para fazer, de te conectar com outros investidores, de te conectar com outros mentores, de te conectar com outros potenciais talentos. Às vezes você precisa de um CTO na sua startup, um investidor vai conseguir trazer isso. Às vezes, tipo, você quer uma parceria estratégica, o investidor vai conseguir trazer aquilo. Eu, por exemplo, eu mesmo, no meu caso, eu não sou investidor, mas muita startup me procura, me chama para ser conselheiro, me chama para ser mentor, porque eu tenho um network muito bom com investidores, mentores, grandes empresas, com o mercado, outras startups, e eu acabo fazendo essa ponte de investidor a investidor mesmo. Hoje eu só não tenho a grana, mas toda a parte ali de smart money, pontes e tal, eu consigo fazer até com uma boa excelência, até acabo fazendo meio que pro bono quando eu posso também. Mas é uma relação de mão dupla. Eu acabo ajudando startups que eu vejo que os founders são sérios, se dedicam, reportam, mostram os avanços, tem produto, está crescendo. E aí eu vou ajudando à medida possível que eu vejo que aquilo tem um retorno para mim também, né? Uma moeda social, né? Tipo, eu ajudo aquele empreendedor, aquela startup, porque eu sei que aquilo vai fazer bem com aquele contato que eu apresentei, né? Eu não saio fazendo a ponte por aí para qualquer um também, né? Eu seleciono bem assim as pontes que eu faço e assim, para eu apresentar você para o investidor que eu conheço, é porque eu investiria em você, então eu não vou queimar cartucho também. Então é isso que o investidor espera e é isso que você pode esperar do investidor. Acho que é um processo de mão dupla, não é só um que escolhe o outro, os dois têm que escolher os dois, sabe? É um casamento ali, de fato, é uma sociedade que vai estar sendo se formada também. É claro que ele vai querer ele vai querer o retorno, e ele quer um retorno alto. Mas um bom investidor de startup sabe que tem tempo ao tempo. Um fundo mesmo de venture capital dura 10 anos o ciclo. Na verdade, dura até mais, porque ele capta a grana antes, ele captou a grana, ele vai passar uns 4 anos investindo, depois ele vai passar uns 3, 4 anos maturando e uns 3, 2 anos fazendo desinvestimento. Então, os primeiros anos de um fundo, ele só está alocando o que ele captou. O outro período médio, ele vai estar ajudando aquela startup a criar valor, a crescer, a acessar mercado, fazer aquele retorno, aquele investimento ser multiplicado. Isso envolve trazer talentos, trazer clientes, aumentar as vendas, captar mais dinheiro. O investimento vai maturando. E aí, a hora que chega no momento de desinvestimento, aí ou você vai fazer rodadas maiores, que aí alguém entra e compra a participação daquele investidor, e ele teve o evento de liquidez, que é o retorno, ou a liquidez pode ser simplesmente a venda da participação para outro sócio, ou uma compra, né? Alguma empresa chegou e comprou a sua startup, e aí ele vai ter aquela saída, aquele retorno também. Mas geralmente quem investe em startup de forma séria e profissional já não conta com a liquidez em menos de 10 anos, não precisa daquele dinheiro para sobreviver, sabe que aquele dinheiro pode dar errado, mas se der certo, vai dar muito certo e vai ter aquele retorno. Mas em startup, geralmente, você não tem você não vai ter lucro lá dos dividendos, não vai ter divisão ali todos os anos, não vai pagar bônus, não vai pagar porra nenhuma. No final ali, se deu certo, cresceu, vai dar bom. Só que aí, por isso que é super bem selecionado e por isso que é super bem difícil conseguir captar dinheiro, porque geralmente entra quem sente seguro que dá, né? Assim, menos de 10% das startups do Brasil captam dinheiro, sabe? Então, acaba sendo algo bem qualificado entre as duas partes também. Perfeito, Adri, obrigado. Foi bem esclarecedor. Boa. André, antes da gente voltar 100% para o tema MVP, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a sua última apresentação, que foi que a gente enviou para a galera no grupo. E logo no início dessa apresentação, quando você aborda as métricas do MVP, uma frase que chama muita atenção é menos é mais. Então, eu gostaria de saber de você, o que você acha essencial durante a criação do MVP e tudo mais, e o que você acha dispensável na hora da execução. E partindo disso, o que você acha que é algo que pode incrementar no pitch da galera, que faça, tipo, tudo parecer bem amarradinho, chamar a atenção dos investidores e tudo mais, e dos clientes também. Ah, legal. Assim, o que me deixa agoniado às vezes é quando você abre um site de uma startup, você não entendeu o que a startup faz, sabe? Então, eu acho que antes de tudo você tem que ter a lição de casa bem feita.
E aí, evitar fazer um negócio porco, sabe? E isso vale para o pitch deck também, para apresentação, para qualquer coisa. Meu, gasta um tempinho ali, que seja uma semana, criando uma apresentação, criando um site, que seja no Wix, mas, assim, não é difícil você criar uma landing page matadora para sua startup, falando logo de cara qual que é a proposta de valor, para quem que é, como funciona, com depoimentos, prova social, os planos, o preço, ou um formulário simples de preenchimento, só com informações que você precisa, tipo nome, WhatsApp, e-mail, e é isso. Uma ou outra informação se você precisar qualificar um pouco melhor, mas gasta um tempo fazendo tipo um negócio bem feito uma semaninha e já bota no ar, já entende como é que está o tráfego, como é que está acesso, como é que está a conversão. Aí você começa a ter ideias de melhorias incrementais, por aí vai. Aí você cria uma apresentação, vai fazer reunião para apresentar aquilo, coleta feedback, vê onde que a pessoa se engaja mais, se engaja menos. Acho que o importante é não perder tempo. Eu tentaria ter sempre ciclos semanais, sprints semanais de trabalho ou sprints quinzenais, no máximo, no máximo. Mas eu acho que startup no começo dá para ter sprint semanal tranquilamente, e aí vocês vão trabalhando para bater aqueles OKRs que vocês definiram. Então, pega lá a startup, define o objetivo, 6 meses. Nosso objetivo em 6 meses vai ser validar a startup XYZ. E aí, como que as principais, a gente quebra aqui para um trimestre. E aí, nesse trimestre, a gente vai alcançar tantos clientes ou usuários, vai vender tanto, vai ter vai ter tanto de satisfação, alguma métrica de satisfação, e aí você coloca outros objetivos ali mais binários, tipo, contratou o sócio, entregou a primeira versão do produto, não sei o quê. E aí, toda semana, a gente vai trabalhar para alcançar aquilo. Como é que a gente está, então, em vendas? Como é que a gente está em encontrar o sócio, como é que a gente está no desenvolvimento de produtos? Você vai criando um sistema, uma forma de gestão ali da rotina da startup para alcançar aquilo também. Marcelo está com a mão levantada aí. Boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar mais ou menos essa parte de MVP, em questão de marketplace, quanto que vale a pena a gente gastar de tempo vendo ou validando essa parte do supply? Em questão de métricas também, quanto que vale a pena a gente dar muita atenção para isso, assim. A gente está pensando em fazer pesquisa de satisfação com relação ao cliente final, mas aí como que você acha qual o foco que tem que dar para essa parte do supply? Legal. Cara, eu acho que no marketplace, primeiro de tudo, você tem que validar muito bem a oferta. Acho que sem a oferta não tem como ter a demanda bem feita, é muito frustrante. Então, na verdade, assim, pega a oferta e pega a demanda, dimensiona as duas, vê qual que é o tamanho das duas, e vê qual que é o tamanho de mercado das duas, e vê hoje qual que está mais insatisfeita com a transação. Se são as pessoas que compram, que estão mais puta porque não acham, ou se são as pessoas que vendem, que oferecem a oferta, estão puta porque não encontram o cliente. A ponta que mais estiver sangrando e que tiver o maior mercado vai ser a que você vai focar. E aí você faz uma entrevista, uma validação bem exaustiva nessa ponta. Você vai ter que ir fazendo as duas ao paralelo, mas você vai ter que dar o foco numa ali, de fato. Entende bem, valida bem, cria o produto bem para elas, captura tudo bem manualmente e vai bater porta para conseguir casar com a oferta ou conseguir casar com a demanda. Mas faz a priorização de uma das pontas, foca em uma, entende bem, captura lá o interesse e aí você vai trabalhar na outra demanda ali. Por mais que você faça manualmente esse trabalho, você vai entender o processo e vai ser muito rico. Eu faria isso antes de desenvolver qualquer coisa, sabe? Perfeito. E com relação ao supply também, a gente está no modelo B2B, e aí para a parte do Instagram a gente está usando mais com relação ao supply, só que aí quando a gente vai tentar trazer uma nova rede de profissionais para lá, isso acaba sendo tipo muito difícil, a gente tem que estar marcando tipo entrevistas e tudo mais, não tem muito um fluxo tipo direto de inscrição pelo Instagram, assim. Você acha que vale a pena tipo lançar uma campanha, alguma coisa nesse sentido, assim, para conseguir estar compondo uma rede, ser algo mais escalável, ou não vale a pena nesse começo?
Cara, eu acho que rede social vale desde o day zero, porque é uma forma super gostosa de você ter contato e interação com o cliente, sabe? Eu já vi várias e várias startups que começaram como blog, começaram como newsletter, própria resultados digitais, começou como blog. Então vale super a pena, porque, meu, você tem que produzir o conteúdo da rede social, vai te formando muito naquele mercado, vai construindo autoridade, e vai tendo relacionamento. O que eu acho que não vale a pena é quando o negócio fica andando de lado e é mal feito, sabe? Mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que se for fazer uma rede social, meu, tem que fazer minimamente bonitinho, apresentável, tem que ter uma agenda editorial, tem que ter conteúdo, tem que ter interação, tem que ter coisa legal, tem que conseguir viralizar, tem que ter uma quantidade de seguidores. Vale a pena, mas assim, tem que fazer bem feito, sabe? Se não sabe fazer, vai fazer um cursinho, aprende, testa no seu perfil pessoal de cada um dos founders primeiro. A hora que os founders criaram autoridade e bateram uma quantidade de boa de seguidores, aí você cria o da empresa, se você não tem ninguém que manja dentro dela também, né? Perfeito, obrigadão. Imagina. É bom, Bom, gente. A boa. gente tá indo para os últimos 6 minutinhos aí de apresentação. Se passar um pouco, não tem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso passar para a última questão que a gente tinha levantado? Se vocês tiverem, pode levantar a mão e falar, ou abrir o microfone. Então, já que ninguém tem dúvida, eu queria saber da sua visão sobre isso. Vamos supor que a pessoa passou pelo MVP e durante a execução do MVP cai naquela história que a Mayra tinha comentado também, da pessoa ser muito fã do produto, mas não adquirir, ou acabar vendo que não é para ela, e aí você vê que o seu MVP não está validado 100%, e você decide, talvez, mudar o foco, mudar a persona, talvez começar do zero com as entrevistas e tudo mais. Qual é a sua visão sobre isso e qual dica ou conselho você daria para pessoas que estão passando por essa situação? Tentar, mais uma vez, mudar o foco dentro da persona ou realmente mudar, fazer uma pesquisa do zero, voltar com as entrevistas e tudo mais? Muito legal. Olha, eu não conheci, assim, eu já trabalhei com mais de 1.000 startups do Brasil inteiro, fácil. E eu não conheci nenhuma que não mudou, assim, sabe, durante sua jornada. Então é normal você fazer algum pivô em algum momento. Que os pivôs, eles vão diferenciando ao longo da jornada. Eu acho que no começo você acaba pivotando muito mais a proposta de valor que você vai tendo, até você encontrar o fit com quem se comunica. Depois, com o tempo, você vai pivotando muito mais o público-alvo, quem de fato ele resolve, até você encaixar para quem que resolve. Aí você encontrou bem a proposta de valor para quem resolve, geralmente você vai fazer algum pivô mais relacionado a uma feature ou etapa ali do funil ou da jornada do consumidor e tudo mais. E aí, assim, você mudou o propósito de valor, mudou o público, mudou na jornada, não deu certo, meu, aí você tem que matar mesmo a startup para uma outra, ou criar um novo produto, mudar tudo. Mas, assim, startup, se não está crescendo, está morrendo, sabe? Então, ficar andando de lado também não compensa. Eu acho que você tem que saber por quanto tempo você está disposto a ficar queimando recurso com isso. E queimando no recurso não é só dinheiro, é o tempo de todo mundo aqui que é valioso, sabe? Eu acho que um processo inicial de criação e validação de startup, que eu percebi, assim, do zero até alguma coisa, é uns 2 anos, sabe? Acho que passou de 10 anos, 2 anos, e o negócio não foi para frente, é melhor, tipo, matar o negócio mesmo, porque não vai. Geralmente até o pessoal fica 2 anos, dá ideia, começa a empreender part-time, começa pensando aquilo, vai fazendo pouco, aí mais 2 anos validando, uns 4 anos iniciais, para depois entrar num nível de crescimento bom, porque nenhum produto consegue crescer sem estar validado, e depois é uns 3 anos crescendo muito, 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 até você entrar numa etapa de escala que é um crescimento um pouco mais, um pouco menos acelerado. Então, acho que é isso que eu poderia dar de dica aí, de forma geral, para quem está nesse começo aí relacionado a pivô. Marcelo, está com a mão levantada ainda? Você tem alguma pergunta?
Se quiser, pode perguntar, não tem problema nenhum. Só aquela dúvida mesmo. Só esqueci Oi? de abaixar o... Era só aquela dúvida mesmo, só esqueci de abaixar o... Ah, beleza, não tem problema. E a última pergunta aí, vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Com a quantidade de métricas apresentadas, que são muitas, às vezes fica muito difícil escolher uma métrica que represente os aspectos verdadeiramente importantes dentro do futuro da startup. Você podia dar alguma dica de escolha para quem tem medo de escolher uma métrica que não acabe não abrangendo os aspectos essenciais dentro da startup? Ah, legal. Acho que a gente até falou aqui disso já um pouco, e também na aula lá que eu mandei, que tem lá no YouTube sobre métricas no MVP. Eu acho que assim, uma que meça o interesse, quantas pessoas se interessaram, preencheram um formulário, ou compraram, ou a startup conseguiu vender, e uma métrica depois que meça o uso, né? Quantas pessoas cumpriram o evento, ou como é que está a satisfação. Acho que tendo duas métricas, uma de cada etapa ali, mais na venda e outra mais no produto, já fica show de bola, já é um ótimo ponto de partida. Mas também acho que, né, a coisa mais importante no começo, sabe? Às vezes você quer medir, mas você não sabe nem direito o que você quer fazer, para quem, como, não sabe nem o mercado, o público-alvo, então, às vezes não adianta entrar muito nessa noia, é mais importante você botar algo e ir rodando e aprendendo, até o negócio vai encaixando, você vai azeitando e melhorando. Entendi, muito legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Então, Andrei, deu um tempinho aqui, a gente não quer tomar muito do tempo da sua recuperação também. Muito obrigada de novo por ter aceito o nosso convite mais uma vez e por ser tão solícito com as equipes. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente passou o LinkedIn do Andrei. Muito obrigada de novo e a gente estima melhoras, representando toda a equipe do Neo. Muito obrigada, Não, Andrei. imagino, tá super